Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos corrigir mais uma apostila, a nossa apostila de revisão do sétimo ano, né? Lembrando que nesse início do ano, conforme a gente combinou, nós faremos a revisão das matérias do sétimo ano, né? Já que 2020 foi um ano tão complicado, né? Então a gente vai rever, né? Ou ver, né? Algumas matérias que seriam as matérias da série anterior. E a matéria dessa vez é o renascimento. Então, nós vamos corrigir as atividades da nossa apostila. A primeira atividade da nossa apostila é da síntese, né? Um convite que eu faço a vocês. Vamos fazer a síntese, o resumo sobre o renascimento, né? Então, vamos pegar daqui do nosso texto, né? Vamos ler o texto e vamos retirar ali as principais informações para entender melhor o que foi o renascimento. O que foi, né? Letra A, justamente a primeira pergunta é essa, né? O que foi o renascimento, né? Como é que a gente pode definir o renascimento? Então a gente pode dizer que o renascimento, né? O que foi? O renascimento foi o quê? Uma época, né, da história, um momento da história de intensa, ou seja, muito grande, né? De muita, né? Intensa produção, a gente fala intensa produção artística, né? Ou seja, muitas obras, né, de arte sendo produzidas, né? De intensa produção artística e científica também, né? Muitas descobertas, na verdade, a própria ciência, né, na forma como a gente conhece hoje, como a gente entende a ciência, né, a partir da experimentação, a partir da observação, ela vai então surgir, vai se desenvolver na época do Renascimento. Quando aconteceu o Renascimento? Se a gente fala que o Renascimento é uma época, toda época tem, né, o seu momento ali na história, quando começou, em que ano, em que século, né, começou e quando terminou. Então, quando aconteceu o Renascimento? Né? O Renascimento aconteceu do século XIV, né, século XIV, ao século XVI, né? E é até fácil da gente lembrar, porque se a gente pegar aqui pelos algarismos romanos, né, 14 e 16, na verdade a gente faz aqui a inversão, né? O izinho aqui, né, do algarismo romano, a gente joga aqui para o final. Então é fácil da gente lembrar, né, do 14 ao 16, né? É só a gente alterar aqui a ordem x e v, né, o x e vi, né? Então vai do século XIV ao século XVI, né, que seria justamente um período entre a chamada Idade Média e a Idade Moderna da história. Onde começou o Renascimento? Né? O Renascimento ele começou nas cidades italianas. Então a gente vai colocar aqui como... Opa, demais, né? A gente vai colocar aqui como resposta, né? Onde começou. A gente vai responder, né, nas cidades italianas. Ainda não existia o país Itália naquela época, tá? Existiam as cidades, né? Gênova, a gente pode até escrever, se quiser, os nomes das cidades, né? Gênova, Florença, Nápoles, né? Roma, Veneza, né? Roma, enfim, né? Então, começou nas cidades italianas, né, como Gênova, Florença, Roma, estou colocando aqui as principais. Países por onde se espalhou, né? Começou nas cidades italianas, mas nós também tivemos artistas, tivemos cientistas ligados ao Renascimento em várias outras regiões da Europa, né? Então nós tivemos na Inglaterra, por exemplo, o escritor William Shakespeare, autor de Romeu e Julieta, né, no inglês. A gente tem em Portugal outro escritor importante, Luís de Camões, né, que escreveu o livro Os Lusíadas.
que é a história das navegações portuguesas, né, que a gente também chamaria de descobrimentos. A gente tem na Espanha também, né, a gente tem também na França, né, a gente tem diversos, próprio Leonardo da Vinci, né, um dos grandes nomes do Renascimento, ele esteve durante algum tempo vivendo na França a serviço do rei da França, né? Enfim, né? A gente tem também os chamados estados alemães, o que hoje é a Alemanha, que também ainda não existiu o país, né? Alemanha, mas os estados alemães, né? Com artistas, com cientistas, com pensadores ligados ao Renascimento, Polônia, né? Enfim. Tá? Características do Renascimento. Né? Quais foram as características dessa época da história? Né? Quais foram as características até das obras, né? Das inspirações dos artistas dessa época? Então a gente começando aqui por inspiração, né? Inspiração, né? Na cultura dos antigos gregos e romanos. Né? As esculturas, por exemplo, a gente tem aqui o Davi, né, do Michelangelo, é muito inspirado nas antigas esculturas que os gregos faziam, né, dos seus deuses, né, dos seus governantes, dos seus personagens mitológicos. Além disso, a gente tem o chamado humanismo, né, e o antropocentrismo. Quando a gente está falando de humanismo e antropocentrismo, a gente está falando de uma valorização do ser humano. Né? Os artistas do Renascimento, né, eles passaram a valorizar o ser humano. O ser humano, durante a Idade Média, né, ele foi visto como um ser menor, né, como um pecador, né, por conta muito da influência dos ensinamentos da Igreja Católica. Então, o Renascimento ele vai trazer essa valorização do ser humano, né, o ser humano como uma fonte aí, né, o centro das preocupações, né, passa a ser o ser humano, sua relação com a natureza, os seus sentimentos, né, o pensamento do ser humano, o ser humano visto aqui como um criador, né, já que Deus teria criado o ser humano à sua imagem e semelhança, o ser humano também seria um criador. Né? Valorização da natureza, né, o mundo passou a ser visto de uma forma diferente, né, não mais como, né, o mundo do pecado, como dizia a igreja, né, mas passou-se a se valorizar as coisas do mundo até como criações, né, do próprio Deus também. Deus não foi esquecido, não foi abandonado pelo Renascimento, né, foi visto de uma outra, passou a ser entendido de uma outra forma, né, assim como o ser humano. Então, a valorização da natureza, o racionalismo, né, o uso da razão, as explicações racionais, né, para as coisas, daí o próprio desenvolvimento da ciência. Né. A gente também tem, né, a letra F, os principais artistas desse período. Né. Podemos fazer aqui a nossa listinha, foram muitos e muitos artistas, alguns citados, né, na nossa apostila, mas tem muitos outros, inclusive, que não foram, né, que não foi possível para a gente citar, mas muitos outros. Vamos citar aqui alguns deles. Né. Primeiro, vamos lembrar das Tartarugas Ninja, né, fácil também de lembrar aqui. Né, quem assiste o desenho das Tartarugas Ninja, as Tartarugas Ninja são homenagens a artistas do Renascimento. Então tem o Leonardo, né, que é o Leonardo da Vinci, pintor, né, cientista. Temos o Michelangelo, pintor, escultor. Né? Temos o pintor Rafael, né? Rafael Sanzio. E temos também Donatello, né? Donatello, um escultor. Mas além das Tartarugas Ninja, né, nós temos, como eu disse, né, na literatura e principalmente no teatro, né, William Shakespeare, criador, né, de obras famosas do teatro, né, até hoje encenadas, adaptadas. Né.
A gente tem um espanhol, Miguel de Cervantes, um escritor, né, autor do Dom Quixote de La Mancha, né, um personagem importante da literatura, né, um cavaleiro muito diferente daqueles cavaleiros certinhos da Idade Média, né, um cavaleiro meio que atrapalhado, né, uma crítica aos cavaleiros medievais, na verdade. A gente tem um sonhador, né, Dom Quixote era um sonhador, imaginava, né, um cara que tinha muita imaginação, alguns o chamariam até de louco. Miguel de Cervantes, né? Enfim, né? E etc, né? Muitos outros aí, né? Sandro Botticelli, muitos outros artistas. Explique mecenas e mecenato. O que é mecenas? O que é mecenato? Né? Mecenas é o nome que a gente dá. É o nome que era dado, né, naquela época, melhor dizendo, eram os patrocinadores dos artistas, né? Para realizar essas obras todas de arte, né, como essas daqui, por exemplo, pinturas, esculturas, eram necessários recursos. E quem patrocinava esses recursos? Eram chamados mecenas. Quem que eram os mecenas? Né? Eles eram burgueses, né, ou seja, comerciantes, né, donos de bancos, pessoas, né, que tinham, né, muito dinheiro, mas precisavam ainda, né, era um grupo de certa forma novo na sociedade que precisava se destacar, eles usavam as artes para se destacar, né, por isso patrocinavam os artistas. Mas a gente também tinha nobres, tinha a própria igreja, né, o clero, né, os membros da igreja que patrocinavam os artistas. Então, mecenas eram os patrocinadores, é o nome que a gente dá para os patrocinadores dos artistas, até hoje, né, se dá esse nome, né. E mecenato era essa prática, né? Qual prática, né? A prática de patrocínio, né, dos artistas era chamada de mecenato. Vamos agora a 3. Associe o artista à sua obra, né? Mona Lisa, molezinha, né? Mona Lisa é obra de quem, né? De Leonardo da Vinci, letra C, né? O grande Leonardo da Vinci, né? A mais famosa obra, né, de arte. O Davi, né, ele é do Michelangelo, letra A. E a Madonna Sistina, né, da nossa terceira tartaruga ninja aqui, né, na nossa brincadeira, né, o Rafael, né, uma obra de Rafael Sanzio. Ok? Fácil, né? Como a ciência se desenvolveu durante o Renascimento? Né? Como é que foi o desenvolvimento da ciência? Então, a gente vai colocar que na época do Renascimento... Opa! Então, na época, né? Ou no Renascimento, melhor dizendo, surgiram os métodos, né, de experimentação e observação, né, dando origem, né, à ciência moderna, a ciência na forma como a gente entende, né, hoje. E aí a gente pode citar também, né, algumas descobertas importantes no campo da ciência durante a época do Renascimento. Né? A gente pode citar, por exemplo, né, dessa época, né, temos, né, os estudos de anatomia, né, melhor conhecimento do corpo humano, até para fazer as pinturas, né? E as esculturas com mais detalhes, mais realistas possíveis, era preciso ter esse conhecimento também de como era o corpo humano, né? O Leonardo da Vinci, né, fez estudos de dissecação do corpo humano, né, muito para poder melhorar, né, desenvolver melhor a sua própria pintura, né? Temos os estudos de anatomia e também, né, os estudos de astronomia.
desses estudos se destaca, né, o que? Né, o geocentrismo, né, a ideia de que a Terra é o centro do universo. Hoje a gente sabe que a Terra não é o centro do universo, mas essa ideia foi importante, né, porque a partir daí se teve a ideia de que os outros astros, né, na verdade, ou melhor dizendo, né, perdão, aqui não é o geocentrismo, né? É o heliocentrismo, né? Veja, o que existia antes, né, melhor explicando aqui, era o geocentrismo, né? O que era a ideia do geocentrismo? Que a Terra era o centro do universo. A Terra não é o centro do universo, né? Hoje a gente sabe disso. Então, astrônomos como o Kepler, o Galileu, né, o Copérnico, eles mudaram a ideia do geocentrismo. Né? Eles passaram a defender que o Sol, Hélio, era o centro do universo. Hoje a gente sabe que não é. Mas a descoberta deles foi importante porque, a partir dela, né, a gente entendeu, né, que a Terra é que gira em torno do Sol, né, e não é o Sol que gira em torno da Terra. Tá? E por último aqui, qual foi a importância da invenção da impressora? Não é a nossa impressora, tá, gente? É o primeiro tipo de impressora, né, chamada imprensa, né, ou prensa móvel, né, foi inventado pelo Gutenberg lá pelo século XV. E qual foi a importância, então, dessa invenção? Né? Graças a essa invenção, então, né, os textos eles deixaram de ser escritos manualmente, né, os livros. Então, a gente pode já colocar, né, os livros deixaram de ser escritos, né, deixaram de ser, melhor dizendo, né, deixaram de ser manuais, né, que tinha que se escrever um livro, um por um, né, e passaram a ser impressos, né, e produzidos, ou seja, feitos em grande quantidade. Né? Dava para imprimir, né, muitos livros. Né? Quando era manual, né, já pensou ter que escrever, né, livro por livro, já pensou a Bíblia, por exemplo, como era, né, escrita manualmente. Com a impressora, não. Aliás, o primeiro livro impresso foi a própria Bíblia. Né? Então, os livros deixaram de ser manuais e passaram a ser impressos e produzidos em grande quantidade. Né? Isso, né, aumentou a circulação dos livros, né, mais livros, as pessoas passaram a ter acesso a mais livros, né, e do conhecimento, né, ou seja, graças aos livros as pessoas passaram a conhecer, aqueles que sabiam ler e escrever, né, passaram a conhecer mais. Ok, pessoal? Tá? É isso, né? A gente encerra aqui, né? Lembrando que esse trabalho, né, essa nossa apostila foi dedicada à memória de dois professores, o João Marcos, né, e o Rafael Santujo, que são professores de Duque de Caxias e que foram vítimas recentes da Covid. Tá? Se cuidem e até a próxima.